Programa Saber Direito TV Justiça. Este é o nosso curso de Direito Civil, Código Civil de 2002, parte geral. E essa é a nossa última aula, aula número 5, com o tema Prescrição e Decadência. Meu nome é Flávio Tartucci, sou doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil comparado pela PUC São Paulo, professor do curso FMB e da Escola Paulista de Direito, advogado em São Paulo. O tema da nossa aula de hoje, em certo sentido, é uma continuação da última aula, em que nós vimos a teoria geral do negócio jurídico. Afinal de contas, a prescrição e a decadência são fenômenos tidos como fatos jurídicos em sentido estrito ou fatos naturais. Os dois institutos decorrem da influência do tempo nas relações jurídicas. Há aquela antiga regra de que o direito não socorre os que dormem. Essa regra de que o direito não socorre os que dormem é que fundamenta tanto o Instituto da Prescrição quanto o Instituto da Decadência. E nós já vamos começar a aula de hoje com uma pergunta que vem do público. Vamos lá. Meu nome é Lindomar. Eu gostaria de saber qual a diferença entre prescrição e decadência. Bom, na verdade, essa pergunta é a grande essência da aula. Esta é a pergunta que todos querem saber. Qual é a diferença de prescrição e de decadência? E eu vou tentar aqui trazer uma fórmula para diferenciar conceitualmente, do ponto de vista de fenômeno jurídico, o que é prescrição e o que é decadência. Há um tratamento diferenciado no Código em relação aos dois institutos. A prescrição está tratada no Código de 2002 entre os artigos 189 até 206. 189 até 206. Já a decadência entre os artigos 207 a 211. E o que diz a doutrina é que esse tratamento diferenciado é um dos aspectos do princípio da operabilidade. Primeira aula, os 3 princípios do Código Civil de 2002. Eticidade, valorização da ética e da boa-fé. Socialidade, a questão da função social. E operabilidade. A operabilidade, além de ter relação com a questão das cláusulas gerais, com a efetividade, também tem relação com a simplicidade, com a facilitação dos institutos civis. E foi o que aconteceu com a prescrição e com a decadência. Bom, a prescrição é a perda da pretensão. Deve-se tomar cuidado, porque isso está no artigo 189 do Código. É uma questão de opção legislativa. O Código de 2002 resolveu adotar a tese de que a prescrição seria a perda da pretensão. Já a decadência seria a perda de um direito, e de um direito potestativo. Vamos diferenciar. Na prescrição eu tenho pretensão e, portanto, um direito subjetivo, um direito de crédito. Na decadência eu tenho a perda de um direito potestativo. Esse é um conceito importante do direito privado. O que é um direito potestativo? O direito potestativo, sendo bem didático, é aquele que se contrapõe ao estado de sujeição. E o estado de sujeição é aquele que encurrala a parte. Então eu tenho contra você um direito potestativo porque você tem um estado de sujeição. E o que você pode fazer contra esse meu direito potestativo? Nada, você está encurralado. Quando eu tenho direito potestativo, haverá decadência. O Código de 2002, ele procurou facilitar muito essa matéria de prescrição e de decadência. O que fez o legislador? Ele concentrou os prazos de prescrição em 2 artigos da parte geral, artigos 205 e 206. E os demais artigos do Código tratam de prazos decadenciais. Então vejam, artigos 205 e 206, ali estão os prazos de prescrição. Nos demais dispositivos estão os prazos de decadência. Vejam o seguinte, no artigo 205, nós temos o prazo geral de prescrição, que é de 10 anos, não fazendo mais diferença entre ação pessoal ou ação real. Então, o prazo geral de prescrição, 10 anos, artigo 205. Já no artigo 206, nós temos os prazos especiais de prescrição. 1 ano, no parágrafo 1º, 2 anos, no parágrafo 2º, 3 anos, no parágrafo 3º, 4 anos, no parágrafo 4º e 5 anos, no parágrafo 5º. Mais didático impossível. Nós temos prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. São os prazos especiais de prescrição.
Recapitulando, os demais prazos que são encontrados em outros dispositivos são prazos decadenciais. Então, por exemplo, há um prazo para anular negócio jurídico, prazo geral para anulação de negócio jurídico, quando a lei não dispuser de prazo especial, que é um prazo decadencial de 2 anos, que está no artigo 179 do Código Civil. Prazo geral decadencial para anular o negócio jurídico de 2 anos. Artigo 179. Prazo decadencial, porque está fora dos artigos 205 e 206. Outro dispositivo que eu comentei aqui no curso com vocês, artigo 1649, falta da outorga conjugal. Tem ali um prazo, que é um prazo decadencial também de 2 anos. Quando vocês estudam vícios redibitórios, artigo 445 do Código Civil, tem ali prazos decadenciais, 30 dias, 180 dias, 1 ano. Também são prazos decadenciais, estão fora dos artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, esse já é um ponto de facilitação. Os prazos que estão fora dos artigos 205 e 206 são prazos que são tidos como prazos decadenciais. Bom, mas nós podemos facilitar muito o trabalho de vocês. Porque eu já mostrei para vocês que os prazos prescricionais são prazos em anos. 10 anos, prazo geral, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, prazos especiais. Percebam o seguinte, olha que dedução fácil. Se eu tenho prazo em dias, é do quê? Se os prazos prescricionais são todos em anos, prazo em dias é prazo o quê? Decadencial. Se eu tenho prazos em meses, eventualmente, ele é o quê? Prazo em meses, ele é o quê? Decadencial. Se eu tenho um prazo que é de 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 dia não é 1 ano, nem 2 anos. Ele é o quê? Decadencial. E se eu tenho prazo em anos, ele é o quê? Depende. Porque prazo em anos pode ser prescricional ou decadencial. Também não seria tão fácil, né? Eu até mostrei para vocês aqui, 179, prazo decadencial de 2 anos, 1649, prazo também decadencial de 2 anos. Tá? Então, quer ver, já há uma facilitação. Mas a maior facilitação de todas foi desenvolvida por um autor paraibano que se chama Agnello Amorim Filho. Aí está a chave do sucesso. Agnello Amorim Filho escreveu um artigo em que ele procura diferenciar os prazos pelas ações correspondentes. E, em certo sentido, na nossa leitura, esses critérios do Agnello Amorim Filho foram adotados pelo codificador de 2002. Esse trabalho do professor Agnello Amorim Filho está publicado, um artigo histórico, na RT 300, na página 7. E republicado na RT 744, página 725. Trabalho histórico de diferenciação da prescrição e da decadência. Nesse trabalho, quais são as conclusões do professor Agnello Amorim Filho? E eu recomendo aos senhores que decorem isso. É a chave do sucesso. Se eu tenho uma ação condenatória, a ação condenatória, quais são as principais ações condenatórias? Cobrança e reparação de danos. Se eu tenho uma ação condenatória, cobrança ou reparação de danos, o prazo correspondente é de prescrição. A ação condenatória, cobrança ou reparação de danos, prescrição. E os senhores podem consultar o artigo 206, aqueles parágrafos, são todos casos de cobrança ou de reparação de danos. O parágrafo 3º, por exemplo, do artigo 206, prevê o prazo de 3 anos para a ação de reparação civil, que tem grande aplicação. Né? Se eu tenho ação constitutiva, a ação constitutiva pode ser uma ação constitutiva positiva, que forma o negócio, ou constitutiva negativa, que desfaz o negócio, o prazo é decadencial. Se eu tenho uma ação constitutiva positiva ou negativa, o prazo é decadencial. Qual é o exemplo típico de ação constitutiva negativa ou desconstitutiva? O exemplo típico, senhores, é a ação anulatória. Tanto que podem perceber, artigo 179, prevê o prazo de anulação geral de 2 anos, e o 178 prevê para os casos de incapacidade, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, 4 anos, também prazo decadencial. Recapitulando, a ação constitutiva positiva ou negativa, prazo decadencial. Exemplo, a ação anulatória.
Falou ação anulatória, prazo decadencial. E quando eu tenho uma ação declaratória, ela não é sujeita nem à prescrição, nem à decadência. Ou melhor, a ação declaratória, ela é imprescritível. Não sujeita à prescrição, nem à decadência. Tá? Podem pegar, por exemplo, o artigo 169 do Código Civil. A ação declaratória de nulidade, ela é imprescritível, porque a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo. A ação declaratória de nulidade absoluta é imprescritível, porque a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo. Guardou isso, acerta qualquer questão de prescrição e decadência. Eu vou reunir tudo. Eu vou reunir tudo e vou mostrar a fórmula que criei para responder aquela pergunta se o prazo é prescricional ou decadencial. A fórmula criada tem 3 premissas. Então, o senhor pode escrever aí, fórmula para a identificação do prazo. Fórmula. Premissa 1 da fórmula. Premissa 1. Identifique o prazo. Identifique o prazo. Se ele for em dias, meses, ou ano e dia, se ele for em dias, meses, ano e dia, será decadencial. Será decadencial. Muito bem. Se ele for em anos agora, será o quê? Isso, muito bem. Se for em anos, depende. Se for em anos, pode ser prescricional ou decadencial. Os senhores acham que um professor seu de graduação, ou um examinador de prova, vai te pedir qual prazo, se for pedir um? Vai pedir em anos, para te pegar. Aí nós vamos para a premissa 2. Premissa 2. Identifique o artigo. Premissa 2 da fórmula. Identifique o artigo. Fácil essa. Se o prazo estiver nos artigos 205 e 206, se o prazo estiver nos artigos 205 e 206 do Código, será o quê? Será prescricional. Será prescricional, será de prescrição. Se estiver fora, será de decadência. Se estiver fora, será de decadência. Bom, você pode pegar, eventualmente, alguém que está te fazendo uma pergunta e pode até se vangloriar, né? Você pode chegar no almoço de domingo, chegar lá para a família, daquela mesa grande, família italiana, e dar o código lá para alguém da família e falar assim, eu sou o gênio do direito civil. Me fale um artigo aqui que eu falo qual é o prazo. Isso não vai te trazer muita vantagem, né? Porque a chave mestra é a premissa 3 da fórmula. Quando o examinador, ou quando quem está te pedindo na prova, na graduação, por exemplo, ele te fala que o prazo é em anos e não fala qual é o artigo. Aí você vai identificar o quê? Premissa 3. Identifique a ação correspondente. Identifique a ação correspondente. Se a ação for condenatória, prescrição. Cobrança e reparação de danos. Se a ação for condenatória, prescrição. Prescrição. Se a ação for constitutiva, decadência. Se a ação for constitutiva, decadência. E, eventualmente, se a ação for declaratória, não há prazo, imprescritível. A ação condenatória, prescrição. A ação constitutiva, decadência. A ação declaratória não tem prazo. Não sujeita à prescrição nem à decadência. E a gente pode trabalhar alguns exemplos. Senhores que estão aqui, qual é o prazo de uma ação de alimentos para declarar que há uma obrigação alimentar? Imprescritível, até porque envolve estado de pessoas. E o prazo para cobrança de alimentos já fixados? Prescricional de 2 anos. Artigo 206, parágrafo 2º. Reparação civil, prescricional de 3 anos. Desfazer um negócio jurídico porque tem vício redibitório. Decadencial. 445. Então, os senhores podem utilizar isso que serve como luva. E cuidado com a revisitação conceitual. Quebra de paradigmas. Vamos analisar uma questão profunda agora.
496 do Código Civil. 496 do Código Civil trata de um caso de anulação. É anulável a venda de ascendente para descendente, não havendo autorização dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. 496, anulável. É anulável a venda de ascendente para descendente, não havendo autorização dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. O prazo anulável, o prazo correspondente é do quê? Se eu tenho uma ação constitutiva negativa. A lei não está prevendo o prazo. Qual é o prazo? Prazo decadencial. Por que eu estou trazendo essa hipótese? Porque existe uma súmula do STF muito antiga, que é a súmula 494 do STF, que é uma súmula que tem um certo tempo anterior ao novo Código, anterior até a Constituição de 88, que prevê que o prazo para anular negócio jurídico é um prazo prescricional de 20 anos. Prazo prescricional de 20 anos. Do ponto de vista do que foi adotado com o Código, tecnicamente, essa súmula está correta? Pelo que eu acabei de expor? Não. Por quê? Porque o artigo 179 do Código Civil implicitamente cancelou a súmula. O artigo 179 do Código Civil prevê que, quando a lei não dispuser de um prazo para anular o negócio jurídico, o prazo será decadencial de 2 anos. Então, o artigo 179 do Código cancelou implicitamente a súmula. Então, há necessidade urgente do próprio Supremo Tribunal Federal rediscutir essa súmula. Tanto isso é verdade que em jornada de direito civil, na 4ª jornada de direito civil, foi aprovado um enunciado 368, que prevê que o prazo para anular venda de ascendente para descendente é decadencial de 2 anos, 179. Porque a súmula, ela tem que ser tida como cancelada. O próprio STJ diz que não é mais prazo prescricional de 20 anos, que na verdade o prazo é decadencial de 2 anos. Então urge essa revisão pelo STF dessa súmula. Até porque muitos tribunais estaduais aplicam o teor da súmula. E a tendência, senhores, da pós-modernidade é redução de prazo. Porque a pessoa tem melhores condições de manifestar, eventualmente, a sua condição, de entrar com a demanda. A tendência é a redução de prazo, no direito comparado e mesmo aqui entre nós. Bom, então, com essa fórmula você consegue identificar. Recapitulando, prescrição é a perda da pretensão, direito subjetivo, ação de cobrança e reparação de danos, crédito. Decadência é a perda de um direito potestativo, estado de sujeição, direito sem crédito, como diz o professor Francisco Amaral. Bom, vamos aqui analisar algumas regras específicas, tanto da prescrição quanto da decadência, já que nós conseguimos aí responder a pergunta que veio do público. Prazo prescricional. Quando é que se dá o início do prazo prescricional? O entendimento majoritário, ainda, é que o início do prazo prescricional ocorre da lesão do direito subjetivo. Ou seja, a partir do momento em que ocorre a lesão ao direito subjetivo, vai ocorrer o início do prazo prescricional. Se for um caso de reparação de danos, a partir do ato ilícito. Se for um caso de cobrança, a partir do inadimplemento. Parece que há uma dúvida aí a respeito da questão do prazo, né? A Neuza tem uma dúvida, né? Isso, meu nome é Neuza, professor, e eu gostaria de saber o que é a accionata. A pergunta tem relação direta com isso que eu estou discorrendo com os senhores. Teoria antiga, teoria da accionata. Inclusive, existem trabalhos acadêmicos a respeito da teoria da accionata. Escreve-se actionata. É uma teoria muito mencionada, o direito do trabalho, o direito tributário, direito administrativo, e agora também no direito civil foi ressuscitada. Pela teoria da accionata, o prazo prescricional tem que ter início não a partir da lesão, mas a partir do conhecimento da lesão. O que, digamos, é muito melhor do ponto de vista de uma análise de boa-fé objetiva. Isso já foi adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 27 do CDC. O artigo 27 do CDC, que prevê um prazo prescricional de 5 anos para os casos de acidente de consumo, prevê que o prazo de 5 anos vai ter início do ato ou do conhecimento de sua autoria, de quando a pessoa tem conhecimento daquele prejuízo. Então, em certo sentido, essa teoria da accionata, que cresce muito na jurisprudência, foi adotada
pelo artigo 27 do CDC. Então, por exemplo, alguns julgados que aplicam a accionata. Ocorreu um acidente, o sujeito ficou inválido para trabalhar. A partir de que momento é que vai ter início o prazo prescricional? Da ocorrência do evento? Não. A partir do momento que ele tem um laudo dizendo que ele está inválido para o trabalho. Então, a partir desse momento é que o prazo prescricional terá início. Bom, a prescrição, além dessa questão do início do prazo, ela tem uma questão importante, que é a questão da exceção ou defesa. É uma inovação do Código de 2002. Que a exceção ou defesa prescreve no mesmo prazo do que a pretensão. Então pode ser um caso de compensação. Se você tem um momento oportuno para alegar a compensação como defesa, também para compensação há um prazo prescricional. É a regra do artigo 190. O Mário Delgado e o Jones Figueiredo Alves, em comentários ao Código Civil, aliás, anotam que essa norma foi introduzida justamente porque existia uma divergência antes. Alguns sustentavam que a exceção não prescreveria, a defesa não compensação. E é óbvio que ela prescreve. Se existe prescrição para o ataque, também existe prescrição para a defesa. E agora já chegou o momento de discorrer sobre um dos temas polêmicos, atuais da prescrição, que é a questão da prescrição de ofício. A prescrição de ofício foi introduzida pela Lei 11.280 de 2006. Lei 11.280 de 2006 acabou com o mito do direito civil. 11.280 de 2006. O mito do direito civil seria que a prescrição não poderia ser conhecida de ofício, em regra, salvo para beneficiar absolutamente incapaz. Essa, aliás, era a inteligência do artigo 194 do Código Civil. E o artigo 194 do Código Civil foi revogado por essa lei. E muito além de revogar o artigo 194, foi introduzida uma norma no parágrafo 5º do artigo 219 do CPC, parágrafo 5º do artigo 219 do CPC, prevendo o oposto, que a prescrição deve ser conhecida de ofício. Isso em prol de uma suposta celeridade processual. Existem polêmicas a respeito disso, críticas doutrinárias entre os próprios processualistas. O professor e agora desembargador Alexandre Freitas Câmara, do Rio de Janeiro, autor de processo civil, faz uma crítica contundente em um artigo publicado na internet a respeito dessa questão da prescrição de ofício, dizendo que o legislador ficou maluco e até sustentando a inconstitucionalidade da inovação. E ele traz de forma bem inteligente algumas dúvidas. Uma dúvida que eu gostaria de trazer aos senhores. Prescrição deve ser conhecida de ofício. Como a prescrição deve ser conhecida de ofício, ela passou a ser matéria de ordem pública? Alguns afirmam que sim, que a prescrição agora é matéria de ordem pública. Aliás, alguns já diziam que era. É o entendimento do professor Nelson Neri Júnior, Maria Helena Diniz. A prescrição é matéria de ordem pública. Mas a questão não é bem simples assim. Porque a prescrição, como eu já mostrei, envolve direitos de crédito. A prescrição envolve direitos patrimoniais. A prescrição envolve ação condenatória. A prescrição envolve ação de cobrança. E os direitos de crédito são de ordem pública ou são de ordem privada? São de ordem privada. Esse é o raciocínio do professor Rodrigo Mazei e também do professor Zé Fernando Simão. Rodrigo Mazei do Espírito Santo, Zé Fernando Simão de São Paulo. Refletindo sobre essa questão, eu cheguei a uma conclusão. Que a prescrição em si não é matéria de ordem pública. O que é matéria de ordem pública é a questão da celeridade processual. Diante, inclusive, da emenda constitucional 45. E como a celeridade processual é matéria de ordem pública, isso acaba fundamentando a prescrição de ofício. Então seria uma visão intermediária. Mas é uma dúvida que ainda persiste. Se passou a ser matéria de ordem pública. Outra dúvida. Essa foi discutida na Jornada de Direito Civil. Eu até acompanhei essa discussão. Principalmente entre os magistrados. E aí surgiu uma divergência entre magistrado e magistrado professor. Imagine o seguinte. O A cobra de B uma dívida que é prescrita. O juiz percebe que a dívida é prescrita. O que o juiz faz?
conhece de imediato a prescrição de ofício ou manda citar o réu para ele se manifestar quanto à renúncia à prescrição? Porque, afinal de contas, a prescrição pode ser renunciada. Está no artigo 191 do Código Civil. O 191 do Código Civil admite a renúncia da prescrição. E quem é que renuncia à prescrição? Quem é que pode alegar a prescrição? Quem é que acaba renunciando? A renúncia da prescrição cabe ao devedor. Então, fica a questão, tem que ouvir o devedor antes para ver se ele renuncia? E aí a gente percebeu que há uma solução técnica e há a solução prática. Qual é a solução prática? Conhecer de ofício a prescrição, um abraço. Se tiver alguma questão impeditiva, suspensiva de prescrição, vai discutir em outra demanda. O juiz percebeu que há prescrição, declara de ofício. E alguns dizem, isso é inconstitucional, porque o devedor quer pagar a dívida e quer pagar em juízo. Está afastado esse direito dele? Então, há uma outra posição mais técnica. Antes tem que ouvir o devedor, para ver se ele renuncia à prescrição. E deixe isso claro. O que é certo é que já se pode encontrar julgado nessa segunda solução. Houve a parte antes, mas também outros julgados que o juiz acaba conhecendo de ofício sem ouvir a outra parte. O professor Câmara, aliás, diz que se não ouvir a outra parte, viola a autonomia privada, viola o direito de pagar a dívida em juízo, viola a renúncia à prescrição. E, aliás, em Jornada de Direito Civil, como eu mencionei aos senhores, foi aprovado um bom enunciado. Enunciado 295 da 4ª Jornada de Direito Civil, enunciado doutrinário. Aliás, é interessante os senhores utilizarem esses enunciados na prática, porque existem julgados de tribunais estaduais citando esses enunciados e também jurisprudência do STJ utilizando esses enunciados. Todos os manuais comentam e todos os códigos civis comentados que temos também. O enunciado 295 da 4ª Jornada prevê a revogação do artigo 194 do Código Civil, pela Lei 11.280 de 2006, da questão da prescrição de ofício, não retira do devedor a possibilidade de renúncia à prescrição. Quer dizer, não houve revogação do artigo 191 do Código Civil que trata da questão da renúncia à prescrição, quanto à possibilidade de renúncia judicial. Essa nos parece a melhor interpretação. Mas, repito, temos ainda desafios a respeito desse tema. Até porque prescrição é um tema interdisciplinar. Prescrição é um tema que envolve tanto direito civil quanto direito processual. Tanto direito material quanto direito instrumental. E esse é um ponto importante. A necessidade constante de diálogos entre o direito material e o direito processual. O que muitas vezes, infelizmente, não ocorre. Porque, vejam, o Código Civil está repleto de normas que são de cunho processual. Como diz Humberto Teodoro Júnior, normas heterotópicas. Normas que têm parte material e parte processual. E a gente tem que procurar, em diálogo das fontes, conciliar essas normas processuais e instrumentais. Bom, outro ponto importante a respeito da prescrição é que a prescrição ela pode ser impedida, suspensa ou interrompida. Prescrição pode ser impedida, suspensa ou interrompida. No impedimento e na suspensão, os efeitos são muito parecidos. No impedimento, o prazo não começa e depois inicia de onde parou, quer dizer, do zero. Então, repetindo, no impedimento o prazo não começa, e quando ele inicia do zero. Agora, na suspensão é assim, o prazo começa, 1, 2, e depois, quando cessa a suspensão, ele continua de onde parou, 3, 4, 5. O código mistura. Se você pegar artigos 197, 198 e 199, esses artigos falam, não corre a prescrição. E ali tem misturado impedimento e suspensão. Mas o espírito é o mesmo. Impedimento não começa. Quando começa, começa do zero. Suspensão. 1, 2, suspendeu. Cessou a suspensão, continua de onde parou. 3, 4, 5. Uma forma para guardar impedimento e suspensão é que impedimento e suspensão envolvem situações entre pessoas. Você não tem ato do credor ou do devedor. São situações entre pessoas. Podem ver. Ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Entre marido e mulher durante a sociedade conjugal.
havendo uma condição suspensiva, pendendo a ação de evicção, contra os ausentes, contra os que estão fora do Brasil em serviço militar. Não tem ato de ninguém. São situações entre pessoas. Essa é a chave. Agora, prestem atenção na interrupção. Na interrupção é assim. 1, 2. Interrompeu, volta para o começo. 1, 2. Interrompeu, volta para o começo. E aí sim, se os senhores pegarem o artigo 202 do Código Civil, atos do credor ou atos do devedor. Então, há ali a propositura de demanda, protesto judicial, notificação judicial, pagamento pelo devedor, reconhecimento da dívida pelo devedor, são atos do credor e atos do devedor. Percebam um problema. Se vocês pegarem o 202 caput, ele fala que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez. 1, 2, interrompeu? Só essa vez. Volta para o começo. Mas só essa. Então existe um problema sério. Porque se vocês pegarem o inciso 3 do artigo 202, uma novidade, o protesto cambial agora interrompe a prescrição. Protestou o título, interrompeu a prescrição. Então, protestou, volta para o começo. Aí você promove a demanda. O prazo continua? Ou ele para com a demanda? Você fala, professor, para com a demanda, porque tem despacho do juiz, inciso 1, ou citação no processo civil, retroage a propositura, interrompe. Não é possível. Caio Mário diz que, nesse caso, ocorrerá a dualidade da interrupção. Porque você não pode chegar a uma interpretação absurda de admitir prescrição intercorrente quando a parte tomou todas as medidas. Prescrição intercorrente é aquela no curso do processo. Eu, particularmente, tenho a seguinte interpretação. Que o protesto interrompe e que a demanda suspende. Porque a demanda é condição suspensiva em que você está discutindo a dívida. Então, seria uma condição suspensiva do artigo 199, inciso 1. Aliás, há algumas interpretações jurisprudenciais nesse sentido. Então, por exemplo, tem suscitação de protesto com discussão do crédito. Isso suspende o prazo para ação de cobrança. Ou para ação de execução imonitória. Então, seria uma saída. Mas vejam como nós temos problema aqui. Né? Essa história da interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez. Aliás, sobre a prescrição, eu gostaria também de fazer um paralelo com a nossa primeira aula, porque a ação de pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. E se houver lesão à dignidade humana? A ação é imprescritível? Ou ela prescreve a pretensão em 3 anos? Esse é um tema que está na ordem do dia do STJ. O STJ começou a aplicar a tese da imprescritibilidade para os casos de tortura praticados, os atos de tortura, no período militar. O STJ tem entendido que a demanda é imprescritível. Eu estou filiado à corrente que diz, havendo lesão à dignidade humana, a pretensão é imprescritível, pela cláusula geral de tutela da pessoa humana. Não é o que prevalece por enquanto, mas essa corrente cresce. E pode ser que no futuro seja a corrente majoritária. Vamos agora à análise de algumas regras da decadência. Recapitulando, prescrição, perda da pretensão, direito subjetivo. Decadência, perda do direito potestativo, estado de sujeição. Primeira regra da decadência. Decadência não pode ser impedida, suspensa ou interrompida. Em regra. Decadência não pode ser impedida, suspensa ou interrompida, em regra. Artigo 207. O 208 já traz uma exceção. Porque o 208 prevê que a decadência não corre contra absolutamente incapazes. Faz menção ao 198, inciso 1. Decadência não corre contra absolutamente incapazes. É uma exceção. Tem outras exceções também. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê a obstação de decadência, no artigo 26, que é uma suspensão especial. Mas veja essa diferença. Prescrição pode ser impedida, suspensa ou interrompida, decadência em regra não. E agora vamos ao problema. A decadência, ela pode ser legal ou convencional. Decadência legal decorre de lei. Decadência convencional do contrato. Prazo de garantia. Então eu firmo com
um contrato com o Asdrubal e fixo para ele um prazo de garantia. Eu lhe dou garantia. Como se diz nos meios populares, lá a garantia sou eu. Fixo um prazo em que eu estou cobrindo os problemas relativos àquele bem que eu estou te vendendo. Esse é um prazo de decadência de 1 ano, por exemplo, decadência convencional. Prescrição, não. Prescrição só decorre de lei. Decadência pode decorrer de lei ou de contrato. Decadência legal ou decadência convencional. E aí vejam, o Caio Mário da Silva Pereira, um dos maiores civilistas da história desse país, Caio Mário da Silva Pereira, ele ensinava o seguinte, que o tratamento da decadência convencional seria igual ao da prescrição. E ele tinha razão. E o código foi organizado assim. Decadência convencional é igual à prescrição, daquele prazo que eu acabei dando para o Asdrubal Neto. Só que se o Caio Mário tivesse vivo, teria que rever os seus conceitos. Por quê? Porque a Lei 11.280 de 2006 acabou com o equilíbrio do sistema. Querem ver? O artigo 209 do Código Civil diz o seguinte, que é nula a renúncia à decadência legal. A decadência legal não pode ser convencionada, não pode ser renunciada. Decadência legal não pode ser renunciada, é nula. 209. E a decadência convencional, aquela que eu dei por escrito para o neto, pode ser renunciada? A convencional, a partir do ensinamento de Caio Mário, sim, porque seria similar à prescrição. Sem dúvida. Beleza, código organizado. Aí veio o problema. 210. O 210 do código diz que o juiz deve conhecer de ofício a decadência legal. Olha a falta do equilíbrio agora. A falta de harmonia que ficou no nosso sistema. Decadência legal deve ser conhecida de ofício. Prescrição deve ser conhecida de ofício agora? Sim. Passou a ser conhecida de ofício. E a decadência convencional? 211 não pode ser conhecida de ofício. Senhores, o sistema ficou sem harmonia alguma. Decadência legal conhecida de ofício. Prescrição agora conhecida de ofício. E a decadência convencional não conhecida de ofício. Percebam, a decadência convencional não era conhecida de ofício porque a prescrição não era conhecida de ofício. Então mudaram lá na reforma do CPC a regra da prescrição e esqueceram de mudar a regra da decadência convencional. 211. Então o sistema ficou desequilibrado. Prescrição conhecida de ofício, decadência legal conhecida de ofício, e a convencional que sempre foi igual à prescrição, não. 211. Então o nosso sistema ficou desequilibrado. Urge uma reforma para mudar o nosso 211. Ora, se o sistema é prescrição conhecida de ofício, foi essa a opção do legislador, decadência convencional também, aquele prazo que eu dei eventualmente para o Asdrubal Neto. Então há uma falta de harmonia. A gente costuma dizer que o código estava perfeito, organizado, didático quanto à prescrição e decadência, e aí veio a reforma do CPC e acabou com essa harmonia. O que é a pura verdade. Então fica esse desafio de revisitação conceitual. E eu gostaria até de deixar uma mensagem desse curso. A gente estuda aquele autor em direito interdisciplinar, o Thomas Kuhn, que fala da questão de como é difícil quebrar um paradigma. E eu lembro de uma historinha que está na internet, que se chama O Experimento dos Macacos. Que eu gosto sempre de falar em palestra para mostrar como nós, no direito, temos dificuldade de rever paradigmas. Eu não sei se vocês conhecem essa história. E o direito é uma ciência que acaba sendo um pouco mais conservadora, talvez bem mais, e a gente tem dificuldade de rever conceitos. Esse experimento de autor desconhecido funciona assim. Pegaram 5 macacos, colocaram dentro de uma sala, dentro da sala tinha uma escada, em cima da escada tinha uma banana. Então o macaco foi lá, a primeira coisa que quando os macacos entraram na sala, fizeram, o primeiro foi lá e foi tentar pegar a banana. Quando ele fez isso, todos os outros macacos tomaram um banho de água fria. Então formou-se o paradigma. Não pode pegar a banana, porque toma banho de água fria. E aí toda vez que o macaco ia tentar subir para pegar a banana, tomava uma surra dos outros. Porque o paradigma era a banana. O que fizeram? Pegaram um desses macacos, colocaram fora, um dos macacos da primeira fase, e colocaram um macaco novo lá dentro. E a partir desse momento,
Qual foi a primeira coisa que o macaco novo foi fazer? Pegar a banana. Quando ele foi pegar a banana, tomou uma surra. Foi tentar de novo, tomou outra surra. Aí não subiu mais. Esse macaco sabia por que estava apanhando? Não, não sabia. Às vezes isso acontece com a gente. A gente bate, a gente apanha sem saber. Aí pegaram outro macaco, tiraram, colocaram o macaco novo lá dentro. Foi tentar pegar a banana. Apanhou. Agora, olha que curioso nessa fase. Porque o direito é assim. Nessa fase tinha macaco apanhando sem saber e tinha macaco batendo sem saber. Então a gente precisa procurar muitas vezes rever os conceitos. Eu estou dizendo isso porque o legislador esqueceu de analisar o artigo 211 do Código Civil, o que foi um grave equívoco. E há necessidade de revisão desse paradigma da prescrição e da decadência, porque houve uma quebra de um mito do direito civil, que é justamente a questão da prescrição de ofício. Eu gostaria de encerrar a aula com um dispositivo que foi muito discutido no passado, hoje perdeu um pouco de importância, que é a questão de direito intertemporal relacionado à prescrição, que é o artigo 2028 do Código Civil. Hoje é um artigo que está mais, tem até julgados a respeito dele, mas hoje ele está mais em prova do que efetivamente na prática. O 2028 do Código é uma regra de direito intertemporal, assim como o artigo 2035. E esse 2028, ele trata da questão do prazo prescricional quando houve redução do prazo prescricional. Qual é o exemplo típico de aplicação desse artigo 2028 do Código Civil? A questão da reparação civil. Porque não havia prazo específico de reparação civil no Código 16. O prazo de ação pessoal era 20 anos. E agora caiu para quanto? Vimos aqui. Caiu para quanto? Reparação civil agora, 3 anos. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. 3 anos. Bom, então o prazo é um caso de aplicação do 2028. Redação do 2028 é confusa. Fala assim: serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por esse código, e se na data da sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Então quer dizer, quando entrou em vigor o novo Código Civil? 11 de janeiro de 2003. Então o prazo que foi reduzido de 20 para 3. Se já tinha transcorrido mais da metade, eu continuo aplicando o prazo antigo. Então o evento ocorreu, por exemplo, em 1990. Então quer dizer, na entrada em vigor do código tinha transcorrido mais da metade. Quando é que vai prescrever? 20 anos. A partir do fato, eu conto 20 anos. O que a lei não fala é se transcorreu metade ou menos da metade. Então os eventos que ocorreram em 98, 99, 2000... menos da metade. A metade 10 anos. Transcorreu menos. Transcorreu 5 anos, transcorreu 6 anos. E aí, quando é que prescreve a pretensão? Quando o prazo foi diminuído de 20 para 3 e transcorreu menos da metade, 5 anos. Ou 6 anos. Ou 7 anos. O legislador não disse. A interpretação correta é que quando prazo reduzido de 20 para 3 transcorreu metade ou menos da metade, eu vou aplicar o prazo novo, que é o prazo de 3 anos. Mas eu vou aplicar o prazo novo a partir de quando? A partir da entrada em vigor do código. Então, olha o raciocínio. O evento ocorreu em 2000. Transcorreu menos da metade até a entrada em vigor do novo código. 3 anos, menos de 10. Então, eu vou aplicar o prazo novo de 3 anos. Não pode ser a partir do fato, porque já prescreveu. Então, tem que ser a partir da entrada em vigor do código. Quando é que o código entra em vigor? 11/1/2003. Quando é que essa pretensão prescreveu? 11/1/2006. Aliás, esse dia foi um dia catastrófico. O dia 11/1/2006 foi catastrófico, porque várias pretensões de uma vez só prescreveram. Eventos ocorridos em 2000, 99, 98, 97, 96, 95, até lá a questão do cálculo de metade, ou mais da metade, melhor. Né? Então esse dia foi catastrófico, porque várias pretensões prescreveram. Né? E nós estamos tendo essa discussão. Essa é a única interpretação que pode ser feita do artigo. Né? Transcorreu menos da metade, eu vou aplicar o prazo novo a partir da entrada em vigor do código. Há, inclusive, enunciado aprovado em Jornada de Direito Civil, que é o enunciado 50, que traz essa conclusão.
A partir da vigência do novo Código, o prazo prescricional das ações de reparação de danos, que não houver atingido a metade do tempo previsto, fluirá por inteiro nos termos da nova lei, quer dizer, a partir da entrada em vigor do Código. Vários julgados do STJ, aplicando essa ideia, e julgados também dos tribunais estaduais. Há críticas? Há quem entenda que o dispositivo é inconstitucional, porque traz um tratamento igualitário para quem está em situação desigual e beneficia quem tinha uma pretensão mais antiga. E o professor Gustavo René Nicolau, por exemplo, entende que o dispositivo é inconstitucional. Mas essa tese da inconstitucionalidade acabou não prevalecendo. O que acaba prevalecendo é a tese que o dispositivo ainda se aplica. Então transcorreu mais da metade do prazo antigo, continua correndo o prazo antigo. Pensa assim, o prazo correu muito. Ele passou da metade da maratona, agora que ele corra até o final. Agora transcorreu menos da metade, aí é o prazo novo, 3 anos, a partir da entrada em vigor do novo Código. É a forma mais didática de explicar esse artigo 2028 do Código. Repito, existem algumas discussões práticas a respeito desse 2028, mas ele tem sido muito perguntado também em provas. Tem que tomar cuidado com esse artigo 2028 do Código. Bom, recapitulando o que vimos a respeito da prescrição e da decadência, para ficar bem claro. Prescrição é perda da pretensão, direito subjetivo, direito de crédito. O que nós temos na prescrição? Pode ser conhecido de ofício? Pode ser conhecido de ofício. Aliás, deve. Prescrição pode ser suspensa, impedida e interrompida. Prescrição está relacionada às demandas condenatórias. Ação de cobrança e ação de reparação de danos. Artigo 205 e 206 do Código Civil. Prescrição só decorre de lei. Decadência. Na decadência nós temos perda do direito. Temos a perda de um direito potestativo. Estado de sujeição. Decadência pode ser legal ou convencional. Decadência legal conhecida de ofício. Convencional não pode, o que é um desequilíbrio. A decadência está espalhada fora do Código Civil. Os artigos que os senhores encontrarem fora do Código Civil são, a princípio, prazos decadenciais. Essa é a senha para o sucesso da distinção de prazos prescricionais e decadenciais. Alunos mais atentos, e a gente tem que, eventualmente, até mostrar isso, alunos mais atentos percebem alguns equívocos no Código Civil. Existem alguns equívocos de tudo que eu mostrei. O legislador fez alguns cochilos. Quem está com o código, seria interessante os senhores pegarem o artigo 745 do Código Civil. 745. Vou mostrar o cochilo do legislador. 745 fala assim. É artigo de transporte, o 745. Artigo de transporte. Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento a que se refere o artigo antecedente, o artigo que fala do conhecimento de transporte, será o transportador indenizado. Ótimo, indenizado. Qual é a natureza da pretensão? Pretensão reparatória. Qual é o prazo? Não, qual é o prazo? Natureza do prazo, Cláudio? Prescricional. Aí o legislador fala assim: o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a respectiva ação indenizatória, ser proposta, ajuizada, no prazo de 120 dias a contar daquele ato sob pena de decadência. Estão vendo aí o erro? Por que o erro? O legislador caiu em contradição com ele mesmo. Porque ele está falando aqui um prazo, que é um prazo decadencial para uma pretensão reparatória. Esse prazo deveria estar lá nos 206. Então tem alguns cochilos. Mas, num primeiro momento, vocês podem, efetivamente, adotar essa fórmula diferenciadora. De que eu tenho prescrição, pretensão reparatória, decadência, pretensão, ou demanda, melhor, constitutiva. Tá? Para encerrar essa nossa exposição, eu gostaria aqui de deixar uma mensagem de que o nosso direito civil está passando por mudanças. Que o nosso direito civil, ele prega hoje diálogos interdisciplinares. Essa é uma mensagem que eu vou trazer para os senhores. O diálogo hoje do direito civil não é só com a Constituição, não é só no direito civil constitucional. O direito civil precisa
dialogar com outras ciências jurídicas. E aqui a gente procurou fazer diálogos com o direito do consumidor, com o direito do trabalho e, efetivamente, também com outras ciências sociais. É aí que está a chave do sucesso, a visão interdisciplinar. Hilton Japiaçu, que é um grande sociólogo, diz que na interdisciplina está a salvação da ciência. A interdisciplina nos faz melhores. E realmente é isso que deve ser buscado por todo o cientista, por todo o estudante, por todo o estudioso do direito. Nessa última aula, encerrando o nosso curso sobre parte geral do Código Civil de 2002, nós abordamos o tema da prescrição e da decadência. Um dos temas mais instigantes do direito privado. O e-mail para dúvidas, sugestões e perguntas é saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever essa aula e as demais aulas do programa, www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao programa a todos que trabalharam aqui, aos nossos convidados, e desejo o máximo sucesso, saúde e felicidade para todos. Um abraço para vocês.